Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rafael Esteves, eu sou aluno de História no terceiro ano da Unesp de Assis e hoje eu vim trazer uma aula aqui para vocês falando sobre a Revolução Cubana, seus desdobramentos, suas transformações, pré-revolução e pós-revolução. Então vamos começar. A ilha de Cuba, ela teve a sua independência só em 1898. A gente fala que teve a independência tardia. A ilha era dominada pelos espanhóis e a gente teve a independência apenas em 1898, com a Guerra Hispano-Americana. E uma coisa muito importante dessa independência é que foi sob tutela e sob interferência estadunidense. Ou seja, os Estados Unidos ali meio que ajudou, meio que interferiu para essa guerra de independência da Cuba para a Espanha. Na época, o presidente dos Estados Unidos era o Theodore Roosevelt, sei lá o nome certinho, a pronúncia, mas era esse cara aí. E ele tinha a famosa política do Big Stick, que significa grande porrete. Ou seja, se os Estados Unidos viviam no seu imperialismo, caso for preciso dialogar com alguém, o diálogo vai ser no porrete, na porrada. Então, os Estados Unidos falou o quê? Esse Theodore? A gente ajudou vocês aí, né? Na independência, agora a gente quer algo em troca, né? Não é nada da vida de graça. Então, os Estados Unidos já participavam ali de algumas coisas ali em Cuba. E em 1901, esse presidente consegue aprovar em Cuba uma emenda. Essa emenda foi conhecida como Emenda Platt, que colocava Cuba como uma área de protetorado e influência estadunidense. Então, a partir daí, oficialmente, os Estados Unidos podia interferir em Cuba. O que ele fazia? Ele abria empresas, comprava terras, a maior parte do lucro do açúcar, do tabaco, ia para os Estados Unidos. A gente tinha uma elite estadunidense se aproveitando de Cuba, junto com uma elite cubana também. Beleza? E a produção de açúcar em Cuba era muito significante. Em 1868, a gente tem 40% do açúcar mundial saindo de Cuba. Então, era um lucro significante que ia para os Estados Unidos a maior parte desse lucro. Então a gente tem nessa emenda Platt que Cuba vira área de influência estadunidense. A gente tem até uma construção militar estadunidense lá em Cuba que tem até hoje. Essa construção militar foi feita após essa emenda Platt. E quem governava esse território cubano aí? Vou dar um destaque aqui maior para um fulano chamado Fulgêncio Batista, que em 1940 ele foi eleito democraticamente lá pelo povo, tal, ficou 4 anos no poder e 12 anos depois ele volta ao poder, porém agora através de um golpe e junto com esse golpe apoiado pelos Estados Unidos, uma ditadura militar. Ditadura essa acompanhada por corrupção, por alinhamento dos interesses da elite cubana com essa elite estadunidense, que gera desigualdade social. E a gente tem todo o luxo de Cuba indo para os Estados Unidos para uma pouca elite cubana. Ele caça partidos, suspende as eleições e suspende o direito da massa contestar. Então, Fulgêncio, eu não gostei muito do que acontecendo. Reprimido, você não tinha essa de não gostar. Você tinha que gostar caso você queira ficar vivo, se você queira viver tranquilamente, você tinha que aceitar que o seu país estava numa desigualdade social tremenda e sendo lotado de corrupção, sendo controlado pelos Estados Unidos. Então a gente viu o que acha que o povo ficou feliz, né? O povo, nossa, que legal, estamos vivendo uma ditadura aí militar, que o Fulgêncio Batista era um militar. E somos controlados pelos Estados Unidos. O povo não estava gostando, obviamente. O povo não via os efeitos positivos que aquela independência de 1898 contra a Espanha deveria estar ocorrendo, ou seja, a gente ficou independente da Espanha, mas agora nós estamos dependentes dos Estados Unidos. Que vantagem que nós levou aí? O que nós ganhou com isso aí? Ficar com a Espanha mesmo, então não vou ficar dependente de alguém. Então o povo não via os efeitos positivos que deveriam vir após a independência. E a gente tem uma coisa muito importante aqui, um sentimento anti-americano, anti-estadunidense, ia crescendo na ilha. Antes mesmo da Revolução, a gente vê que o sentimento anti-americano crescia cada vez mais na ilha. E contra a ditadura do Fulgêncio também, porque não é legal viver numa ditadura, tá? Junto com esse sentimento
anti-americano, anti-estadunidense, vão surgindo grupos populares. E eu dou destaque para 2 jovens dentre esses grupos, que é Fidel Castro e Raul Castro. Eles que eram ali de classe média em Cuba, que eles tinham esse sentimento aí anti-imperialista, anti-estadunidense, não estavam gostando do que estava acontecendo e queriam fazer algo para mudar a situação. Primeiro, Fidel, que é um advogado, tentou ali, né, de maneira judicial, derrubar o Fulgêncio Batista, mas ele viu que de forma democrática, judicialmente, não ia ocorrer, eles não iam conseguir derrubar o governo. Então, eles armam, cerca de 130 revolucionários decidem fazer uma coisa. E dia 26 de julho de 1956, a gente tem o famoso assalto ao quartel de Moncada. Qual que era a ideia desses caras liderados por Fidel e Raul Castro? A gente vai chegar nesse quartel de Moncada, a gente vai pegar as armas que estão lá, a gente vai distribuir para a população que está insatisfeita com esse governo e a gente vai derrubar esse governo, entendeu? Tamo junto aí, nós vai lá fazer isso e vai assaltar esse quartel de Moncada. E eles escolheram essa data 26 de julho, não foi à toa, para comemorar o centenário de um líder lá da independência, que é José Martí, beleza? Então foi em homenagem a esse cara, que lutou contra os espanhóis e tal, falou, não, vamos fazer as 2 coisas, vamos homenagear o José Martí e vamos tomar o governo de Fulgêncio Batista. E o que aconteceu, deu certo? Não. Esses cerca de 130 revolucionários chegaram lá, foram recebidos com tiros, alguns foram presos, outros mortos, outros torturados. Então, se a gente parar para analisar, né, falhou a ideia, né, de derrubar o governo. Porém, esse movimento, eu estou falando dele aqui, ele se tornou muito importante porque mostrou uma reação do povo para o Fulgêncio Batista, falando, nossa, sim, as pessoas estão insatisfeitas com o seu governo. E Fidel e Raul nessa também foram presos, mas o Fidel tinha um apoio popular ali, era uma pessoa importante ali já, e ele acabou sendo exilado para o México, beleza? Fidel e Raul, então, são exilados para o México. É legal a gente notar que até agora eu não falei nada de socialismo em Cuba. Até agora, o sentimento é popular e nacionalista. A gente tem apenas o nacionalismo. As pessoas querem se livrar dos Estados Unidos que estão ali infernizando Cuba e dessa ditadura militar, beleza? Então, beleza, galera. Fidel e Raul foram exilados lá para o México. Chegando lá, conheceu várias pessoas e uma delas foi o famoso Ernesto Guevara, o famoso Che Guevara. Ele que era um médico, um argentino, que viajou a América aí e ele era um socialista. Olha aí a palavra socialismo aparecendo aí na parada. E ele era um anti-estadunidense, ele não concordava com a política imperialista que era aplicada pelos Estados Unidos. E Fidel e Raul, então, conheceu o Che, e o Che foi ensinando ali, foi conversando com ele. Então, Fidel, você conhece o socialismo? Fidel, não, como que é o negócio? Vocês conhecem o socialismo? Se não conhecia, eu vou deixar o meu vídeo aí na descrição também, beleza? Então, o Che foi apresentando e ensinando ali pro Fidel o que era o socialismo. Fidel foi gostando da ideia e foi aderindo ali ao socialismo. Então a gente tem na história aí o início da transformação da Revolução Cubana de nacionalista popular para socialista. A gente tem aí o início dessa que vai ser a revolução, depois vai sim ser socialista, e a gente tem aí o início desse pensamento socialista, com o Che Guevara ensinando o Fidel. E qual que é a importância de falar que é dessa transformação para o socialismo? Pelo contexto histórico da época. Estávamos vivendo na Guerra Fria, essa luta entre o capitalismo e o socialismo, beleza? Então, a tensão estava no ar, tá? A tensão entre o socialismo e o capitalismo estava no ar. Então, a disputa entre o capitalismo e o socialismo estava muito intensa. Então, é importante a gente destacar aí por um parênteses aí que estamos em Guerra Fria. Então, lá no México, Fidel, Che, Raul, cerca de 56 homens embarcam para Cuba. Destino Sierra Maestra, no sul de Cuba. O Che era o médico ali da expedição, então esses revolucionários falaram, não, nós vamos lá em Cuba, a gente vai falar que esse povo que está insatisfeito com a ditadura e com os estadunidenses e a gente vai fazer a revolução acontecer. Por que eles escolheram esse lugar Sierra Maestra que fica no sul de Cuba? Porque a ideia deles era chegar lá do sul e dominando cidade por cidade até chegar na ponta do país que era Havana.
Então, quando eles chegassem lá em cima, eles iam ter dominado todo o país, entendeu? E cada cidade que eles fossem dominando, eles iam fazendo a reforma agrária ali acontecendo, beleza? Então, foi estrategicamente escolhido Sierra Maestra. Eles tiveram problemas no desembarque, sobrou cerca de 18 soldados, 18 militantes, 18 revolucionários, e mesmo assim, eles conseguem chegar nessa Sierra Maestra e vai falando ali com os camponeses, vai falando pro povo, o povo lembrando daquele movimento lá que teve 26 de julho de 53, que ficou conhecido, importante, falou, não, tô junto com vocês nessa aí, vamos sim, mano. Então os camponeses, lembrando, eram civis que lutaram contra os militares do Fulgêncio Batista. Pessoas que pegaram em armas e através da guerra de guerrilha foram conseguindo dominar cidade por cidade. Houve derrotas, foi batalhas sangrentas, porém eles conseguiram. Muito pela guerra de guerrilha. O que era essa guerra? Principalmente por ações rápidas, por emboscadas, pelos caras conhecerem o local. Então, mesmo com menos poder bélico, pela guerra de guerrilha, esses revolucionários conseguiram derrotar pouco a pouco, foram derrotados também, mas conseguiram derrotar pouco a pouco os militares da ditadura do Fulgêncio. E chegou um nível da ditadura do Fulgêncio que ninguém aguentava mais, era burguês, não aguentava mais, intelectual, camponês, trabalhador, ninguém aguentava mais esse cara quase, a não ser os militares, porque quem que se beneficia de uma ditadura não quer que ela acabe. Ou seja, a maioria quer que sim, mas poucas pessoas não. Então, começou a ficar insustentável a situação. Em 31 de dezembro de 1958, Fulgêncio pega seu banquinho e vai embora para Portugal, porque ele viu que a situação estava feia, tinha uma galera pesada chegando, e no dia 1º de janeiro de 1959, a gente tem a famosa Revolução Cubana. Os revolucionários conseguem chegar no destino final, lá em cima, que eu vou pôr aqui, ó. Havana, eles conseguem chegar na Havana e desfilam por Havana falando, conseguimos derrubar Fulgêncio Batista. Somos agora independentes também, somos revolucionários, somos independentes dos Estados Unidos. Então, dia 1º de janeiro de 1959, os revolucionários tomam as ruas de Havana. E os Estados Unidos, olhando ali de cima, nada contente ficou com essa situação. Já pensou você perder um país, e esse país ali, né, inclinando ali para o socialismo, os caras com as ideias socialismo em plena Guerra Fria? Você perder ali também o interesse econômico ali que você tinha, esse açúcar, esse tabaco, esse rum. Os Estados Unidos não estava feliz que estava acontecendo isso. E os governantes de Cuba faziam mais ainda. O que eles fizeram quando assumiram o poder? Começou a estatizar empresas, então empresas privadas ali dos Estados Unidos começaram a ser estatizadas, começaram a fazer uma reforma agrária, acabando com os latifundiários, e aí os Estados Unidos foi ficando cada vez mais puto. O que eles fizeram? Ó, vocês não estão aí de gracinha? Os Estados Unidos falou, socialista aí, estatizando as coisas, sabe o seguinte, é bom, né? Sabe o que vai acontecer então? Eu não comercializo mais com vocês, não compro mais nada e nem vendo nada para vocês. Então os Estados Unidos declaram embargo econômico a Cuba. E a gente tem em 1961 dois ataques dos Estados Unidos em Cuba. A gente tem o primeiro, que é o famoso ataque à Baía dos Porcos, onde exilados cubanos, as pessoas que gostavam da ditadura do Fulgêncio Batista, pessoas então que tinham benefícios na ditadura, são exiladas vão para os Estados Unidos e lá treinadas pela CIA e com o apoio do John Kennedy, que era o presidente na época, falou, não, vai lá mesmo, bagaça esses caras e toma o poder para nós lá. Eles vão ao território cubano, essa Baía dos Porcos, porém, para tentar derrubar o governo, mas eles são recebidos pelos militares cubanos que conseguem ganhar deles. E a gente tem também em 1961 um ataque a gente tem em 1961 ataques a aeroportos em Havana. Os caras bombardearam vários aeroportos lá em Havana, onde a gente tem um funeral lá em Cuba que ficou conhecido uma imagem ícone, um ícone de imagem aí, né, no mundo, aquela foto lá provavelmente você já viu essa foto mais vista no mundo, que é aquela foto do Che Guevara que tá assim, ó. Foi tirada nesse funeral, beleza?
Então, Estados Unidos estava ali atacando Cuba. Cuba falou, quer saber também? E agora, oficialmente, eu sou socialista. Então, oficialmente, em 1961, Cuba se declara socialista. Ele inicia as relações diplomáticas e econômicas com a União Soviética. Sabe o que os Estados Unidos fazem? Não deixa barato, não. Em 1962, por pressão, ele consegue tirar Cuba da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Então, nenhum país aqui na América mais comercializa com Cuba. Ai de quem comercializar com esse povo, os Estados Unidos falava, né? Ai de quem quiser fazer alguma gracinha aqui contra nós, que eles estão fora dessa organização nossa aqui. Então, o que restou para Cuba? Comercializar com quem comercializava com eles. Então, a gente tem as relações econômicas de Cuba com a União Soviética. A União Soviética falou, não, vem cá, parceiro. Os caras aí estão brigados com vocês, mas nós estamos aqui na parceria, beleza? O que você precisa para amanhã? O que você precisa para hoje? É nós. Então, Cuba tem que ir pro lado da União Soviética, porque aqui ninguém tá querendo nada com eles, né? E a gente tem, em 1962, um acontecimento muito importante nesse pós-revolução cubana. A gente tem a famosa crise... Porque tudo que eu vou falar uma coisa, eu falo famosa, né? Mas a gente tem a famosa crise dos mísseis em 1962. O que foi isso? Os Estados Unidos, através de imagens aéreas, eles localizam mísseis em Cuba apontado para os Estados Unidos e de força nuclear. Então, eles localizaram isso. E aí o John Kennedy fala para sua população, né? Se você acordar lá, né, mano? Acordou no meio da Guerra Fria, vai assistir o Jornal da Manhã, né? Vamos ver o que tá pegando aí, né? Aí o seu presidente, seu país, está falando que tem míssil nuclear apontado para o seu país. Então a gente vê a tensão que é marcada pela Guerra Fria no ar, né? E aí o Kennedy falou, vixe, tem que conversar com esse cara aí. Ele viu que era de fabricação soviética esses mísseis. Aí o presidente da União Soviética na época era o Khrushchev. Aí ele mandou lá no zap pro Khrushchev, e aí, vamos resolver esse negócio aí, que esse míssil aqui eu não tô confortável com eles apontados para nós aqui. Aí o Khrushchev, mas então... Aí o que acontece? Os Estados Unidos também não é santo que não é, né? Tinha míssil apontado para a União Soviética lá na Turquia. Então o que o Khrushchev falou? Vamos fazer o seguinte, nem para mim, nem para você. Eu tiro os mísseis que estão lá em Cuba, você tira o que está na Turquia, fica elas por elas, beleza? Eu não perco, não ganho, eu empato. Aí o Kennedy falou, Kennedy propôs para o Khrushchev falou, não, tamo juntão, então vai ter que ser assim, né? Então tiraram os mísseis, essa foi a crise dos mísseis. Mas porém, tem uma pessoa nessa história que não gostou nada, né? Que foi o Fidel Castro. Que eu ganhei com isso, né? Fidel Castro pergunta. Tirou o míssil de lá, tirou daqui, mas aí eu fico como nessa história? Disponibilizei meu território aí pra você colocar os mísseis, você nem falou comigo, eu fiquei sabendo na boca de outro. É igual sua mãe quando fala que ficou sabendo na boca de outro, foi igual o Fidel. Você nem falou comigo desse acordo, então deu uma balançada ali na relação entre Cuba e a União Soviética, essa crise dos mísseis. Então, uma discussão aqui, uma indagação que é legal e importante de se fazer, né, que tem discussões históricas para esse debate, é por que Cuba se tornou socialista? Pelos ideais de Fidel, que era socialista e se transformou em socialista, como a gente viu, ou porque não tinha outro jeito, ou pelo embargo econômico implantado dos Estados Unidos para Cuba, pela pressão feita dos Estados Unidos. Foi por um lado ou pelo outro, ou pelos dois juntos, beleza? Então fico a questão aí para vocês aí, vocês pensarem, será que foi por isso, será que foi por aquilo? Então galera, o que eu tinha para falar hoje era isso, a Revolução Cubana, espero que tenha ficado bem explicadinho, que vocês tenham entendido e que todos vocês aprendam e deitem de tudo quanto é vestibular da vida e as coisas que existem aí, beleza? Tamo junto, é nóis!